Olá, professor. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Guilherme Bonotto, eu vim fazer a introdução, mostrar o problema, mostrar um pouco do escopo, a hipótese de pesquisa, nossa síntese preliminar também do da nossa pesquisa. Então, começando aqui para a nossa introdução do nosso problema, a gente escolheu uma estratégia de teste manual e automatizada e a gente tentou ver o quanto que ela impactava diretamente o tempo de entrega e a qualidade do produto, tentando quantificar empiricamente essa diferença em termos de eficiência de tempo e eficácia, né, nas detecções de falhas. A gente comparou duas estratégias de teste de API, automatizada e manual, utilizando um conjunto controlado de tarefas teste em uma API de caronas. Então, a gente usou de objeto três objetos, né, três módulos, que foram os motoristas, passageiros e as corridas. Um, onde que a gente, e na nossa hipótese de pesquisa, o método automatizado resultará em uma mediana de tempo significativamente menor em comparação com o método manual, sem apresentar uma redução significativa na taxa de detecção de mutantes. Além disso, a gente forneceu uma evidência empírica robusta, eh, buscando provar nossa hipótese. Dentro da nossa evidência, a gente totalizou 180 execuções e nos resultados eles demonstram que o método automatizado foi significativamente mais eficiente, onde que a mediana de tempo reduzida especialmente em tarefas complexas foi reduzida em especialmente tarefas complexas e a análise da taxa de detecção mostrou indicar se foi similar ou se houve diferença significativa entre os grupos. Bom, os estudos que a gente analisou mostram cinco pontos principais, né? Primeiro, os testes de API são essenciais para garantir a qualidade, que são mais estáveis do que testes de interface. Segundo, as automações reduzem muito o tempo de execução e aumenta a repetibilidade, como apontado pelo Wolin. Terceiro, o uso de mutantes é uma forma robusta de medir a eficácia simulando falhas reais. Quarto, experimentos em engenharia de software recomendam o uso de desenhos Within Subjects como AB e BA para reduzir o impacto das variações individuais e, por fim, também existe uma lacuna na literatura, né? Falta estudos comparando frameworks modernos como o Jest, Supertest, com ferramentas manuais como o Postman. É, e aqui a gente tem alguns experimentos relacionados. Três deles se destacam. O primeiro compara técnicas de teste usando mutantes para medir a eficácia. O segundo analisa a performance de custo em teste de APIs, mostrando o gargalo de teste manual. O terceiro vai discutir a validade de ferramentas, mostrando que o Postman simula o teste, mas não o comportamento humano real. A metodologia que a gente utilizou foi seguir o desenho do Within Subjects com contrabalanço AB e BA para isolar o efeito do método do teste. As três tarefas foram três endpoints de uma API de caronas com complexidade crescente. Ao total foram 180 execuções, considerando 10 repetições para cada método. Aqui a gente tem o tratamento de variáveis. Foram métodos automatizados com Jest e Supertest, o método manual com Postman. Medimos com três construtos: eficiência, que é o tempo total, eficácia, que é a detecção de mutantes, qualidade, que vai ser a cobertura. A gente usou o Jest, Supertest, Postman, Node, Nest.js e Docker como instrumentos. E o procedimento teve três etapas: preparação com mutantes inseridos, execução da BBA, coleta de tempos, falhas e cobertura. E ameaças à validade. A gente mitigou o jitter de hardware usando o Docker. A API tem domínio limitado, mas para cobrir operação diferente, para melhorar a validade externa, a gente reconheceu que o Postman não representa esforço humano real. E a gente usou testes não paramétricos ali devido à não normalidade dos tempos. E de conclusão, a gente verificou que os resultados mostraram que o método automatizado foi significativamente mais rápido,
confirmado pelo teste de Wilcoxon, a detecção dos mutantes não apresentou perdas significativas, segundo o teste de McNemar, ou seja, a automação trouxe eficiência sem comprometer a eficácia. Bom, eu vou estar mostrando um pouco dos dados aqui, dos dados do teste, né, que a gente fez, que é tanto o teste manual, que vai ser a inserção no campo manual, através de um, como já falaram antes, de um postman, de um formulário, enfim, e contra um teste automatizado via Jest, que é um framework para teste do Nest. Então, beleza. Aqui a gente pode ver que tem uma diferença bem grande entre o manual e o automatizado e com bastante variação entre o manual, entre os testes manuais, né? Dependendo do tamanho do campo, da pessoa que está digitando, enfim, tem uma variação bem grande, enquanto o automatizado ele já é bem mais consistente, como a gente pode ver aqui. Aqui são várias repetições dele para ter uma média. E agora eu vou estar passando para os gráficos também que mostram aqui, que estão junto com essa apresentação de dados. Aqui a gente vê a linha horizontal do teste manual, está bem alta, está em 400, então dá para ver que tem uma diferença discrepante entre o automatizado, que está abaixo de 100, está próximo de 30, 40, e a gente vê também aqui a altura da caixa, que dentro dessa caixa, né, estão 50% de todos os dados, então mostra que o automatizado tem uma variação mínima. Já o manual tem uma variação grande, como eu tinha falado antes. É, Aqui a gente vê também a diferença entre o manual e o automatizado. O, o manual bem maior e também aqui nos gráficos dá para isso fica até meio redundante falar, mas a gente vê aqui a mediana do tempo total, a diferença que dá. Então, provando que a eficiência do automatizado é bem menor, né? Quer dizer, a eficiência é maior, o tempo é bem menor em todas as tarefas. Então, acaba que esse teste prova que é válido, né, o uso do automatizado. Ele diminui erros, aumenta a eficácia, mostra que aumenta muito a eficácia. Então, foi provado, né, que e responde a nossa pergunta que sim, usar automação com Jest, Supertest oferece um ganho substancial de eficiência na execução de testes de API e não vai comprometer nem um pouco a eficácia, né? Ele passa total confiança ali, não tem nada que implique negativamente, né, nos testes. E já de forma manual ele tem bastante limitação, porque pode ter o erro humano e varia de pessoa para pessoa, então é isso. E aqui a gente tem também os dados na planilha, caso o senhor queira ver. Valeu, professor.